Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina, advogada, inscrita na OAB São Paulo, especialista e atuante em defesa do consumidor, no direito civil em geral. E como prometido, né, esse vai ser o nosso último vídeo do mês aí, que vou falar sobre a reforma do nosso Código Civil. Né? E pelas últimas notícias aí que eu andei sabendo, né? Provavelmente aí o Código Civil novo já está correndo muito rápido aí no Congresso Nacional e pode já sair esse ano, tá? Fiquem atentos com as notícias, tá? Mas provavelmente acho que esse ano já sai o novo Código Civil, tá bom? Bom, uma última notícia que eu vi, tá? Antes de falar as considerações finais, que com certeza aí, assim, eu não acho polêmico, mas eu acho uma evolução muito grande, né? Que eu vou falar para vocês aí, é que provavelmente, né, pelo novo código, vai mudar, né, o estado civil, né, de quem for aí, né, ter uma união estável, né, com o tempo, né, e o, o estado civil, né, de para quem aí estiver em uma união estável, né, será chamado de convivente, tá? Uma vez que a união estável, ela é um regime de convivência, né, não é um casamento, né, que nem um contrato, né, feito por juiz de paz no cartório, mas será chamado, né, quem estiver em união estável de convivente, tá? Os conviventes, tá? Isso vale tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Eu acho isso ótimo, né? Eu não lembro se no último vídeo eu falei para vocês, né, de um caso que eu peguei, no qual nós tivemos aí que provar, né, a minha cliente, né, eu e minha cliente tivemos que provar né, que a união estável, que ela contribuiu, né, para um bem da união estável, né, para que esse bem não fosse doado, né, porque o rapaz, né, a parte contrária, né, tentou doar esse bem, né, mentindo para a tabeliã, que a gente descobriu um pouco antes da audiência, né, que ele tinha mentido, né, para a tabeliã, se aproveitando da condição de solteiro, né, que a união estável colocava na legislação, né, falando que só ele tinha comprado a casa, sendo que ela também tinha, né, comprado a casa junto com ele. Ele mentiu para a tabeliã para fazer essa doação, né, falando que ele era solteiro, que ele não tinha união estável, né, mas não era essa a realidade. A gente conseguiu provar, né, e o bem foi 50% para ela. Então agora, né, a partir desse novo Código Civil, os que estarão em união estável não serão mais tidos como solteiros, né? Serão chamados de conviventes, tá bom? Bom, em relação às considerações finais, né? Vamos entrar agora nas considerações finais do direito civil, né? Vou falar minhas opiniões aqui, né? Alguns podem concordar, outros não. Bom, primeiramente, em relação ao direito digital e inteligência artificial, já estava mais do que na hora, né, de regulamentar, né, afinal a sociedade evoluiu muito nesses últimos 20 anos, né, então não tinha outra solução a não ser regulamentar, né, tem já a LGPD, né, incluir já essa questão, né, do direito a essa privacidade digital, né, então eu acredito que na parte do direito digital teria que, né, tem que atualizar muito, né,
mas talvez vocês me chamem de contraditória, né? Numa parte que eu vou falar aqui. Eu acho, né, que o Código Civil não precisava ser reformado por inteiro, apesar de que não vai ser reformado por inteiro, mas mais 90% vai ser reformado. Por quê? Porque tem outros códigos que são muito, muito, muito mais antigos que o Código Civil que precisam ser reformados urgentemente. Tem, por exemplo, o Código Penal, né? O Código Penal é de 1940, né? É mais de 80 anos, a sociedade evoluiu muito em 80 anos e todo mundo sabe, né? Como que tá a sociedade em relação à violência e criminalidade hoje. Então, eu acho que o Código Penal, né, deveria ter uma reforma mais urgente aí do que o Código Civil. Mas, enfim, né? Fazer o quê, né? Legislação do nosso Brasilzão, né? Mas enfim, mas necessitava assim de algumas coisas, né? Mas não uma reforma drástica, né? Igual tá acontecendo agora com o Código Civil. Eu acho que outras leis mereciam ser reformadas de forma mais urgente, né? Merecia ser reformado, o Código Civil merecia, mas não com tanta urgência. Eu acho que eles estão aplicando muita urgência, né, numa coisa que não precisava, né? Eu acho que outros códigos, que nem o Código Penal, o Código Tributário, né, que é de 1965, eu acho que o CTN é de 1965, né, que deveria também começar a pensar em, né, se bem que já tem já um trâmite, né, já estão falando aí da reforma tributária, né? Estão querendo reformar o CTN, isso é muito bom, tá? Código de Processo Penal também, né? Assim como o Código Penal, que está se equiparando, né? Os dois são praticamente equiparados. Código Penal de 1940 e de Processo Penal de 1941, né? Esses precisam ser reformados urgentemente, mas infelizmente a gente sabe, né, que pelos políticos que a gente tem no Congresso, dificilmente, né, eles vão colocar para reforma urgente assim, né? Outra coisa, né, em relação aos pets, né, eu achei bem bacana, né, essa questão, né, dos pets, porque vai fazer com que eles tenham uma proteção maior. A gente já tem a lei de crimes ambientais, a lei de maus tratos, né, mas a pena para maus tratos ainda é muito, muito baixa, né? Já aumentaram essa pena, mas ainda é muito branda, tá? É 5 anos, né? Pena para quem maltrata animais. E eu acho que com o Código Civil dando maior proteção aos pets, né? Equiparando os pets às famílias, eu acho que fica, nesse caso aí, fica bem assim, ficou bem legal, na minha opinião, eu concordo. Porém, como eu já disse, tudo tem seus limites, né? Tem uma parte desse novo Código Civil que estão querendo, como eu já disse nos vídeos anteriores, né? Colocar capacidade civil aos pets, né? E eu acho que nem eu já tinha falado, né? Tudo tem seu limite, né? Proteção aos pets, beleza, né? Tem que ter direito sim ao ser vivo como qualquer outro, né? Tem que ter, é um sujeito de direitos, né? E né, já visto, inclusive semana que vem vou fazer o vídeo do caso Joca, tá? Tá dando aí repercussão nacional, acho que até internacional, né? Por se tratar de um caso que envolve transporte aéreo. E né, equiparar o animal de coisa, né, de patrimônio, né, para ser vivo, eu acho muito bacana. Porém, colocar capacidade civil aos pets eu já acho meio duvidoso, né, porque um pet não vai ter racionalidade, né, para assinar o contrato. Você não vai dar caneta na patinha lá do cachorro, né, ou do gatinho e mandar ele assinar um contrato ou uma petição,
tá? Não tem como fazer isso. Então, eu acho que para tudo tem limite. Tem que ter proteção aos pets, sim, tá? Mas colocar assim capacidade civil assim para assinar as coisas, eu acho já meio fora da realidade, tá? É, outra coisa também na a questão de se você doar um dinheiro, né, ou um patrimônio a uma determinada pessoa que pode cuidar do seu pet, né, depois que você falecer, ou se você tiver incapaz, beleza também, né. A única questão aí é que eles estão querendo colocar capacidade civil, mas não sei se isso vai adiantar alguma coisa, né, mas quanto à proteção dos animais, equiparar eles como parte da família, eu acho legal. Agora vão também proteger, né, a parte das famílias, né, agora todos os tipos de família, né, serão protegidos pelo Código Civil novo, né, salvo com algumas exceções, né, como essa coisa de trisal, de poliamor, que eu acho um tanto estranho, né? Eu, sinceramente, eu sou bem conservadora nessa parte, né? Eu não conseguiria conviver desse jeito, né? Que eu sou uma pessoa bem ciumenta, então, para mim ainda continua sendo a monogamia e isso vai ser preservado, né? Pelo Código Civil novo, né? Fora também que bigamia é crime pelo Código Penal, tá? Mas enfim, cada um faz o que quer da sua vida, tá? Se quiser viver desse jeito aí, né, você que resolve, mas eu não gosto, tá? E não sou contra o Código Civil, tá? Por isso. Mas na questão de proteção de pluralidade de famílias, eu concordo, né? Principalmente em relação a mães solteiras, né? Mãe solo, né? O certo é mãe solo, os papais solteiros ou papai solo, né? Tem também a questão, né? A proteção do bem-estar do ser humano dentro de uma família, né? A questão das famílias não consanguíneas, né? Que muitas vezes uma mãe tem um filho de um pai, só que esses se separam, a mãe casa com outro homem que vai se tornar padrasto, né? Ou o contrário, né? O pai tem um filho com a mãe, se separa, casa-se com uma outra mulher que se torna madrasta, né? Essa questão dessa proteção, a questão da sócia, né? Afetividade também, quando você se afeiçoa, né? E decide, muitas vezes você não teve um pai biológico, uma mãe biológica presente, né? E aí como você acaba se apegando ao seu pai de criação, à sua mãe de criação e decide apagar lá do registro civil, né? A questão do sobrenome, né? E trocar o seu sobrenome, né? Como se o seu pai de criação fosse realmente seu pai biológico. Eu acho isso bem legal, tá? A questão também daqueles testamentos que eu falei, né? Caso se uma pessoa descobre que tem Alzheimer, né? E enquanto ela ainda está sã, ela pode nomear alguém para cuidar, né, dela, enquanto se ela, um dia ela estiver incapaz, seria uma autocuratela, né, uma autointerdição, né, eu achei bem legal também, né, porque aí a pessoa pode nomear alguém de confiança, né, e assim corre menos perigo, né, um idoso, por exemplo, pode correr menos perigo de sofrer maus tratos, né, isso protege o idoso, por exemplo, né? E uma coisa que não, assim, que eu acho que a jurisprudência já está mudando e que eu acho que deveria ser assim no Código Civil, que não foi debatido, né?
a desobrigação, né? Porque isso está na Constituição, né? Talvez se o Código Civil colocasse isso, talvez não fosse recepcionado, fosse declarado inconstitucional, mas a jurisprudência já está mudando em relação a isso, né? É a desobrigação dos filhos, né, de cuidar dos pais na velhice, caso se esses pais praticaram maus tratos lá na infância, na adolescência, né? Então, dessas filhas, desses filhos, né? Isso, inclusive, eu já vi de perto, tá? Da desobrigação, né? Por exemplo, você não ser obrigada a cuidar, né, dos seus pais ou responsáveis se você comprovar, né, para o Poder Judiciário que você sofreu algum tipo de opressão lá atrás, né? Inclusive eu vejo, né, pessoas que trabalham em asilos, em casas de repouso, né? Quando vem muitos idosos abandonados assim pelos filhos, aí quando vão ver o histórico desses idosos, né, vê que na realidade foram maus pais, más mães, né, que abandonaram os filhos, né, que espancavam os filhos, né? Então, eu acho que o Código Civil poderia, né, deveria ter aberto um debate sobre isso, né? Acho que eles não abriram devido a esse risco aí de declarar inconstitucional, não ser recepcionado pela Constituição, né? Já que a Constituição fala que os filhos têm o dever de cuidar dos pais lá na velhice, mas isso é muito relativo, né? E cada caso é um caso, tá? Então é isso, gente. Essas são minhas considerações finais, opiniões, né? Quem quiser discordar, discorde à vontade, desde que seja com respeito. Compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Meu Instagram é @marinakdv. E é isso, gente. Tá? Qualquer coisa é só me dá um alô. E semana que vem eu vou falar sobre o caso Joca, tá? E qual a responsabilidade civil sobre isso, né? Direito do consumidor também envolve direito do consumidor, né? Realmente é um caso que está dando uma repercussão enorme, né? Eu já tinha falado há um tempo atrás, lá no final de outubro do ano passado, né? Foi um vídeo excepcional que eu fiz sobre o caso do Fox, né? O caso do Fox já é um caso diferente, né? Mas não deixa de ser, né, maus tratos a animais, tá? Então, é isso. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!